Fala aí galera, eu sou o T e se você joga Yu-Gi-Oh! Com certeza você já se deparou com alguma situação de AVC e geralmente você não ajuda a pessoa não, hein? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre isso. Essa questão de o AVC enquanto você joga Yu-Gi-Oh! É uma parada que eu não sei quando que foi incorporada, né? A primeira vez que eu vi foi com o Paulo falando em uma partida que ele tava comentando de algum ICS onde o cara tinha feito uma jogada errada, alguma coisa nesse sentido, ou então quando uma partida que ele achou que tava perdida, ele ganhou porque o oponente fez coisas erradas e acabou atribuindo a isso, né? O cara teve um AVC enquanto jogava. Ficou bem popular, eu uso bastante lá no meu canal de jogos comentados e é engraçado, mas tá incorporado e acontece com todo mundo. Eventualmente você vai errar uma jogada, você esqueceu uma parada muito óbvia e você pode perder o jogo por isso. Aí o oponente vai dizer que, mano, meu oponente teve um AVC enquanto eu tava jogando, eu ganhei essa partida que eu não deveria. Porém, tem uma ramificação dessa parada do AVC que pode ser sim uma parada de skill, de habilidade usada a seu favor, que é o AVC induzido. Vai ficar um pouco confuso eu tentando dizer dessa forma, mas o que eu quero dizer com esse AVC induzido é quando você, através das suas decisões de deck building e das cartas que você usa no teu deck, acaba usando coisas completamente desconhecidas e faz com que o oponente não saiba exatamente como agir perante aquela situação, porque não é algo comum. E aí você acaba forçando o erro do oponente pelo desconhecimento da tua estratégia. Já que o conhecimento é poder, o desconhecimento também pode ser a falta dele. E você pode ganhar coisas porque sim, porque o cara não conhece a sua estratégia. É claro que isso não acontece 100% das vezes, tá ligado? Não adianta você ir pegar o teu Flower Guardian pra tentar jogar um regional e pensar que isso seria suficiente pra fazer você topar. Não necessariamente. Tem que ter contextos, cenários e cenários. Via de regra, acontece, geralmente, né? Esse tipo de situação rola quando você tem um deck competente, bem fora do radar, e o meta ou está muito definido, ou, na verdade, ele tá muito aberto. Mas o deck tem que ter coisas, de fato, úteis e interessantes para aquele contexto daquele formato. Se ficar um pouco difícil de entender, deixa eu te explicar um pouquinho sobre essa skill do incrível AVC induzido. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, dê um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Acesse mypcards.com.br, onde você pode comprar ou vender as suas cartinhas. Sim, meus amigos, acesse mypcards.com.br, você pode cadastrar as suas cartas para algum outro maluco comprar as cartas de você, ou você pode comprar as cartas dos malucos que cadastraram por lá, certo? E se você for comprar, você pode usar o meu cupom, que é esse aqui, para ganhar 5% de desconto, 5% de desconto na sua compra dentro do site. Leg tá chegando e eu sei que você quer comprar as cartas e turbinar o seu deck. Acesse mypcards.com.br, compre ou venda as suas cartas para ficar milionário. Agora vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! E muito bem, meus amigos, então esse cenário, geralmente ele tá ligado ali quando se tem algum deck com competência interessante e que você pode explorar a fraqueza do formato. Quando o meta está muito bem definido, você tem ali uma gama de decks que são usados e pelo formato estar definido, você tem também uma questão de tech cards a serem usadas para poder atacar aquele meta. Geralmente tende a ter uma relevância esse tipo de deck desconhecido, causando assim um AVC induzido no seu oponente, quando o teu deck tem qualidades, tem coisas interessantes, ele é de fato um deck de Yu-Gi-Oh! Que consegue jogar bola e tal, mas também que ele tenha coisas que fogem da temática ali do formato, que fogem das interações de fato do jogo. Então, quando essas coisas se alinham, pode sim que você tenha um tiro pra poder dar usando algum deck fora do formato, fora do meta, fora do competitivo e mesmo assim consiga performar bem. Em formato mais fechado, você tem essa possibilidade porque você já sabe muito bem as tech cards usadas, né? Em outros formatos onde está muito aberto, isso pode rolar também, tá? Pode rolar eventualmente porque o outro deck tem uma jogada interessante e ninguém interage muito bem com ele. Nesses casos até dá pra você dar um tirozinho assim também e conseguir alguma coisa, tá? Então, pra poder usar de exemplos, eu vou tentar trazer alguns pra vocês. Obviamente, não precisa você se animar, não tira o teu Genex da pasta pra poder jogar um torneio. Calma, tem que ter contexto. O primeiro que eu lembro que foi bem estranho quando aconteceu e que ninguém esperava e dava nada por isso, foi o deck lá de 2016, naquela coleção de Bosch, o Breaks of Shadow, quando lançou, dentre várias coisas, o Super Quantum também. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa. Um deck em que ninguém dava nada por ele, apesar de ter uma coisa ou outra interessante ali, que ninguém entendia direito o que fazia quando foi lançado, falava, ah, faz um Big Boss ali, faz um Towers, tá ligado? Uma parada dessa, e que depois desse resultado bom, ele nunca mais fez nada. Foi um tiro bem dado ali.
Foi um jogador bom, eu lembro que na época foi um jogador famoso, mas eu não lembro quem foi. Não lembro quem foi mesmo, mas o cara acabou usando esse deck aqui pra poder conseguir chegar em algum lugar. Naquela época, lembrando, você já tinha a banlist de emergência implementada no jogo por causa do Pepe, se não me falha a memória, e o formato tava rodando em volta do Dracopal, que era o que tinha sobrado do Pepe, o BA, que se eu não me engano já tinha Beatrice, ou não tenho certeza, o Cosmo e também o Monarca. Esses eram os 4 principais decks naquele ponto do jogo. E naquela nova coleção tinha lançado também os Phantom Knights. E aí, eu não lembro se foi esse deck ou se foi o Phantom Knight que tinha ganho, ou se eu não me engano foi esse deck aqui também, né? E aí o BAPK não era uma coisa tão assim ainda popular no formato, ainda não era o principal deck de BA naquela época. E esse deck, ele tinha algumas questões, né? Ele tinha uma carta completamente roubada e absurda, que era esse cara aqui, o Alpha. Todos os monstros dele entregavam efeitos, e apesar dos kaijus já existirem, não era necessariamente uma coisa muito incorporada e comum no jogo, tá ligado? Hand Trap, então, nem se fala. Mas o fato de você ter um deck que conseguia fazer esse cara do nada, que dava um Colossus no oponente, né? Não deixa ele adicionar cartas. Ele pode tirar cartas de você e ele fica batendo em você até que eventualmente ganhe o jogo, enquanto ao redor dele tem cartas interessantes aqui, fez com que esse deck tivesse performado bem em determinado momento do jogo. Muito porque ninguém entendia direito. Quando você via, a pica já tinha entrado e tinha entrado o Power Ranger grandão, que é esse cara, o Grit Magnus, e aí ele entrou, a partida ficava muito difícil de ganhar a partida ali, porque é o tipo de estratégia que tem que ter side para. Se você não tem, a tua engine dificilmente vai conseguir tirar. Ele tira as cartas sem dar alvo, então o Cosmo era uma presa fácil. Tem a questão do deck de Monarca que te impedia fazer jogadas, né? Mas você conseguia usar Tech Card pra poder tirar as coisas, já que, enfim, era uma dos objetivos daqueles decks no formato. Os monstros de BA sempre foram pequenininhos, sempre tiveram problema com esse tipo de coisa. Então tinha ali um contexto e ele foi bem explorado. Essa aqui é a primeira vez que eu lembro que aconteceu uma parada nesse sentido, mas obviamente não foi a única. Se a gente viaja um pouco pra 2018, a gente chega no Prankids. O Prankids que foi meta durante todo o ano de 2021, inclusive tendo o Miau Miau, né, o gato banido, nem sempre foi assim. Ele era um deck que tinha sido lançado ali no final de 2018, se eu não me engano. Não, tinha sido lançado um pouco antes. Tinha sido lançado um pouco antes, mas era uma coleção especial depois de Soul Fusion, que era a main collection que trouxe o Thunder Dragon pro jogo. Então, com o Thunder Dragon no jogo, os Dangers, já que tinham sido lançados até então, fazendo o FTK com o Dark World, e o Sky Strike, remanescente do meta anterior do Golki, por exemplo, era mais ou menos esse o escopo do meta. Porém, teve a banlist que baniu o Firewall e matou o FTK naquela época. Então, o Sky Strike e o Thunder Dragon eram as principais forças que iam mudando a depender do formato, né? O Thunder Dragon puro como um deck e tal, ele estava sendo o principal deck daquele momento, porque antes disso o Sky Strike estava sendo bem mais dominante do que todos os outros. Então a tendência foi um deck que é naturalmente bom contra um Sky, que seria um Thunder, usando coisas focadas para ganhar de Sky, o que fazia com que fosse melhor você jogar com esse Thunder do que jogar de Sky contra Sky. Pelo menos era um dos pensamentos da época, onde que nesse mundo onde ia ter muito deck de Thunder Dragon puro, esse deck acabou sendo o campeão do ICS Milão de 2018 na mão do Jin Kabui. Se não me falha a memória, acho que foi o Jin Kabui que ganhou. E esse deck aqui era um deck novo, que ninguém entendia muito bem o que ele fazia, mas ele fazia coisas boas contra o deck de Thunder. O Bow Reload Dragon era feito assim. E lembrando, nessa época o Prankids não tinha ainda o Link, obviamente, né? Não tinha um Link 1, mas não tinha nem o Link não tinha nem o Prankids de terra, que ele foi lançado depois na coleção especial de Soul Fusion. Então tinha só as 3 cores, né, elementais, o fogo, o água e o vento, só tinha esses 3, os linkzinhos e as fusões e tal, e você precisava até usar cartas como Poly que buscasse. Eu lembro que até tinha deck que usava Normal Summon Aleister pra poder pegar a Invocation, pra poder fazer essa polimerização. Mas o ponto é você arrastar um pouco o jogo e você ir ganhando dessa forma. O Bow Reload era muito bom contra o Thunder, e o deck fazia isso de maneira muito competente, ele não morria, ele não se fudia pra buscadas, né, que o Colossus impedia você de fazer, ele não te atrapalhava nesse sentido, não te atrapalhava tanto, né, porque os bichinhos se linkavam, eles vinham todos do deck e tal, então não era tão atrapalhado assim, e você tinha uma estratégia muito boa de ficar tirando os bichos Thunder que não podem ser destruídos, você ficava roubando eles pra você ir batendo no oponente com o Bow Reload. Então, nesse ano, o Prankids, nesse YCS, né, o Prankids acabou sendo o campeão daquele torneio, e foi só ele. Antes disso, não tinha Prankids jogando. Depois desse torneio, a galera entendeu o que o Prankids fazia. Depois disso, o Prankids não apareceu mais. É outra característica desse tipo de deck aqui. Geralmente, eles são um tiro pra você dar e eles não continuam performando, porque não dá mais.
A fraqueza do formato foi explorada naquele torneio. Ninguém sabia interagir direito, ninguém sabia direito o que fazia, e ele ganhou. Depois disso, todo mundo passou a conhecer porque o deck ficou famoso, e aí ele para de ser eficiente. O famoso quanto melhor, pior. Mais ou menos como o Tenpai Dragon é hoje em dia, por exemplo. Mas ainda nem lançou, né? Mas enfim. Outro deck que eu tenho uma lembrança interessante de que isso aconteceu foi no ano seguinte, 2019. Eu tenho 2 exemplos para te dar. Em 2019 nós temos o ano do Lunalight. Então, saindo desse formato final de 2018, ainda com Thunder jogando, o Thunder Dragon ainda jogando, e eu lembro que em janeiro daquele ano o Cotton tinha feito um deck muito de combo com Thunder, Brilliant Fusion, a Snow, era muito doido, um Saryuja, umas paradas dessas, mas teve a bandeja que matou isso, né, porque baniu a Brilliant Fusion, baniu a Snow, se não me falha a memória. E aí teve o ICS, que foi antes do lançamento de Savage Strike. Antes do lançamento de Savage Strike, que era a coleção que trouxe o Reload Savage, mas também trouxe os Guardragons. E também trouxe, os Guardragon. Já tinha Savage Strike? Não. Se eu não me engano, não tinha. E aí o Lunalight, ele tinha um objetivo, predar o Sky Strike. O Lunalight foi lançado naquela coleção especial, naquele Duelist Pack no começo de 2019, e o Sky Strike tinha perdido um grande competidor, que era aquele Thunder Combão, tá ligado? Ainda tinha um Thunder e tal, mas o Sky Strike ainda era melhor. Então, o Sky Strike tava com a tendência de dominar o formato. E para aquele YCS, que se eu não me engano era Las Vegas, eu não lembro qual era de que cidade foi. Chicago, o ICS Chicago. E aí todo mundo tinha que tentar esganar o Sky Strike. Teve um tempo atrás onde o Jin Kabui também, se eu não me engano, tinha jogado com o deck de Burning Abyss, um BA com Hydralander, por exemplo, com o Gallis. Não sei se vocês lembram dessa época que tinha o Gallis sendo usado no BA, que você dava Kaiju no Sky Strike e matava ele. Era uma das estratégias. Nesse torneio aqui, muita gente foi pra estrangular o Sky Strike, para poder ir para dentro. E o deck de Lunalight conseguia fazer isso muito bem. E ele ganhou aquele YCS. Ganhou aquele YCS. Pouco tempo depois, assim, os Lunalight deixaram de ser relevantes, tá ligado? Não foi muito tempo. Eles só foram ficar relevantes depois, quando o Nibiru veio, que o Orkut estavam completos e tal. Aí ele voltou a ser interessante, relevante, a ponto de tomar a lista depois. Mas nesse torneio é um deck que ninguém conhecia. As cartas antigas de Lunalight eram boas, mas ninguém se importava, porque nunca foi relevante. Veio as cartas novas com a Marta, com a Emerald Bird, por exemplo, e com a fusão que deixa você bater muitas vezes. E aí foi feito ali um deck para poder matar o Sky Strike. Tinha um contexto muito claro, que era preciso ganhar do Sky, batendo nele. Não pode ter próximo turno. Se o jogo se arrastar, eu perco. O Sky Strike ganhava nesse sentido. Então, o deck foi feito nessa forma. E ele ganhou um ICS nesses moldes, tá ligado? Outro deck que eu tenho pra falar aqui pra vocês que foi interessante também, foi esse aqui, ó, de Infernoid em 2019. O pessoal da Gladiator Team, eu gosto bastante deles, eles tinham feito esse deck pra poder jogar aquele nacional, que ainda era top 8. Se eu não me engano, foi um nacional que ainda era top 8. Teve toda a questão da coleção de Dark New Storm que não ia chegar nesse ano de 2019 ainda, né? Então, o Jinguiço não tinha chegado, o Mystic Mine não tinha chegado, o Cynet Mine não tinha chegado, mas já era um ano em que o Sala tava muito em voga, tava muito no meta, o Guardragon com o Thunder Dragon também, o Sky Strike também, esse tipo de coisa é o que tava rolando na época. E o Sala era o principal deck. Então, fraquezas tinham ali, a questão de como que você joga, a Mirror e tal, e o pessoal foi jogar de Sala, mas eles meteram os Infernoid no deck. Foi uma ideia bem interessante, tinha seu sentido, mas a ideia é que, usando o Infernoid, você acaba... O Infernoid é um deck conhecido e tal, né? Mas aqui é só uma engine com camada a mais. O Sala força a jogada, te dá estabilidade, e os Infernoid são jogadas de poder. Coisa que na época faltava um pouco pro Sala, né? Então a galera escolheu explorar isso e foi bem interessante. Eles não ganharam o torneio, mas é só uma ideia que foi legal de você fazer esse tipo de coisa, tá ligado? De usar uma questão de desconhecimento pra poder ir bem em um torneio. Outro exemplo claríssimo que nós temos, claríssimo e cristalino, é o do Libromancer. Libromancer é esse que tinha um contexto muito claro naquele meta do Nacional do ano de 2021, isso. 2022, Nacional 2022, onde você tinha um meta muito ruim, muito aberto, muito aberto. Se eu não me engano, já era depois do banimento do Prankids, né, e da Anaconda também, e aí você tinha uns Despias rolando, o ABC com Furions, tá ligado, umas paradas dessa. O Eric, inclusive, foi vice-campeão desse Nacional usando o deck de Tri-Brigade Light Dusk. E o campeão foi o ABC com os Furions, por exemplo, né, o Brave ABC. Era o formato de Brave Token e Scythe Lock. Então...
merda, né? Bem merda. Muito deck dando Scythe Lock, tinha um Flanders e tal, o Punk também tava bem em voga. Então era um formato extremamente aberto, mas muito em volta disso. Dos Brave, do Despias, e é isso. E o Scythe Lock era principalmente isso. Você mudava de deck, mas muito girava em torno disso. E aí o Paulo e o Mix jogaram aquele Nacional, se não me engano, e o Paulo foi jogar o YCS também com esse deck, porque ele tinha uma parada interessante. Ele fazia o que todo mundo fazia? Fazia. Todo mundo queria fazer o Scythe Lock. Ele não usava Brave, por exemplo. Então ele já não tinha essa força dessa coisa Going Second, desse Omni Negate, se eu não me engano, tá? Mas o Going First dele, ele tinha coisas bem interessantes. Bem interessantes. Então o Nibiru nem era uma carta que te fragilizava. Até porque você fazia Barone muito cedo, então ele era um deck que fazia um Barone de maneira muito sólida, né? Porque você tinha a Divine com os bichinhos de nível 4 para poder virar um Barone. Você tinha um Linguribo, né? Pra você fazer indo segundo, para poder pegar traps do oponente, por exemplo. Você tinha umas paradas dessa. E também você conseguia fazer a tua jogada de Scythe Lock protegida, com 2 Omni Negates, que era o Omni Negate do Barone, que é um monstro, mas que toma Dark Huller, e o Omni Negate do... Qual é o outro Omni Negate, porra? O da Trap, né, de Libromancer. Então, esses dois fatores faziam com que esse deck tivesse uma parada a mais do que todos os decks que existiam na época. Mas ele era muito desconhecido, ninguém conhecia. E era difícil, e como esse deck tem uma certa redundância, como você interage com ele direito, tá ligado? Você tem duas cartas da mesma coisa. São cartas diferentes, mas fazem a mesma coisa. Tipo, o campo pega o Geek Boy. O Geek Boy vai pegar o campo de volta, tá ligado? Então, eu dou o Geek Boy e tem um campo. Eu invoco o Geek Boy e o cara interage com ele. Eu tenho um campo aqui, mano. A redundância faz com que eu tenha resiliência pra poder jogar pra cima do cara. E esse tipo de coisa foi interessante, saca? Foi escolhido um deck específico pra poder explorar uma coisa no meta que fazia uma coisa que todo mundo fazia, mas fazia melhor. E era desconhecido ao mesmo tempo. Então você poderia sim ganhar jogos só porque o cara não conhecia direito o teu deck. Você podia sim impedir que o cara desse uma interação forte de uma trap contra você, porque o deck não é a deck full Cyburst e o cara fazia um Linguriba com um Cyburst aleatório, porque o bicho aqui são Cyburst, sabe-se lá por quê, que é o Libromancer Fire, né? Então, foi bem interessante. Se você não se ligasse e não conhecesse, você tomava as coisas, tá? E aí, assim, ele não foi muito pra frente, né? Foi usado ali. Teve um uso pelo Paulo no ICS, no Nacional e tal. É claro que o formato mudou rapidamente com o pote, mas é uma parada, né? Por fim, nós temos mais duas coisas pra comentar. Um deles é o Mikanko, onde o Mix foi campeão do ICS. Foi na Argentina, né? No ano passado, se eu não me engano. O formato já tava bem aberto e tal. E o Mikanko dele foi campeão. Lembrando que o Mikanko foi lançado lá em Grand Creators, né? Grand Creators não, Grand Creators é do Brave. Foi lançado lá em Maze Defenders no começo do ano passado, junto com Pearly, junto com Rescue, e o Mikanko já até tinha feito uma graça com os decks full combo de 60 cartas, como sendo uma engrenagem bastante interessante de combo. Mas como um deck, com os equipamentos assim, ele nunca tinha ido performado bem. E o Mix conseguiu ganhar um torneio dessa forma. É claro que um dos motivos eram o Ken, já tinha um Ken Game, se eu não me engano, e também você já tinha, você conseguia fazer a jogada de Acid Golem, né? Que é esse monstrinho aqui que você fazia e dava pro oponente e ele ficava locado. Tem vídeo no meu canal já falando sobre o Mikanko, mas foi uma parada dessa, que a final, inclusive do Mix, foi ganha porque porque ele deu o efeito da Mikanko verde, o cara não interagiu com ela e ele acabou pegando o equipamento e ela ficou lá sem morrer. Porque o cara não conseguia dar alvo, não conseguia matar por efeito e não conseguia matar em batalha. Se batesse, ele tomava o dano. Foi uma parada nesse sentido. Uma parada que uma carta desconhecida, uma vez que o efeito dela passou, conectou a parada. E o cara perdeu o ICS por causa disso. Ele teve um AVC, mas é um AVC por desconhecimento, tá ligado? E uma coisa que apareceu agora recentemente, que pode ser alguém cozinhando uma parada nesse sentido, é o Valmônica. Que o Cotton e o Pac estão hypando isso aqui por algum motivo. Eu não sei se quando eles estão olhando algum deck um pouco mais diferente, se eles tentam hypar e tal. Não tenho certeza disso, mas dessa vez eles fizeram. Tem post do Pac dizendo que vai fazer jogar com isso aqui. E me falaram na live de ontem que o Cotton também tava tentando hypar isso de alguma forma. Tem alguma coisa aqui no Valmônica? Eu não sei, cara, eu não sei, mas claramente seria uma estratégia dessa, de ganhar baseado em AVC induzido, em coisas desconhecidas, mas que tem alguma questão sólida no deck que não é explorada, e quando é explorada, você tem vantagem em um formato que já tá muito bem fechado e muito bem definido. Fatalmente o Snake Eye é muito melhor do que qualquer coisa que possa ser feita usando Valmônica, qualquer coisa. Mas se tem algo em específico em que consegue driblar as techs usadas e ao mesmo tempo consegue atacar as questões principais do formato, tem sim um potencial de ter vantagem aqui, tá ligado? Nesse deck. Esse eu não sei, mas é só um exemplo. E
Isso é bem legal quando acontece. Bem legal, essas brechas existem no formato e podem sim ser exploradas. Então eu só queria trazer isso aqui pra vocês um pouquinho sobre como o uso de deck desconhecido que você domina e que tem alguma coisa interessante no formato, driblar techs é muito importante. Lembra-se que o Unchained, ele foi meta muito porque ele desviava das techs, e aí depois o formato teve que mudar as techs porque o Unchained estava muito popular, e aí o Kashtira passou a subir por causa disso. Esse tipo de coisa que me faz gostar tanto do competitivo do Yu-Gi-Oh!, do meta do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? O Unchained, o deck tinha acabado de ser lançado, que ninguém dava um caralho por ele, de repente se tornou o melhor deck do formato, sendo dominante nos torneios no ICS, porque o meta estava virado para o Kashtira. As techs que comiam o Kashtira não pegavam muito bem o Unchained, e o Unchained usava essas techs contra os Kashtiras. Então o meta mudou, e quando mudou, o Kashtira voltou a subir, tá ligado? É muito doido isso aqui acontecer, tá? Acontece com o deck competitivo, mas acontece também com esses decks de um tiro, que o cara joga com ele, explora a fraqueza do formato e ninguém conhece ele, o cara consegue um bom resultado. Todo mundo passa a conhecer aquilo. Depois disso nunca mais é pra ser usado, porque foi um tiro de exploração bem feita. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.